Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente Gilmar Polo, senhoras e senhores vereadores, lideranças da Puríssimo Coração de Maria, cumprimento o senhor Jorge Fiat, o bedel dos nossos desbravos, na ausência da pessoa dele, o Bora, o nosso Místicos. Gostaria de, antes de direcionar uma palavra sobre o nosso bosque, o convite que a gente veio fazer hoje, gostaria de acompanhar um pouco o vídeo que mostra um pouquinho daquilo que nós praticamente já estamos encerrando. Bem, ouvindo vocês falar aqui, comecei a ficar empolgado, porque eu sou uma pessoa que se importa muito com a polis, aí a gente fica pensando logo em política, né? Porque todos somos seres políticos. E, primeira coisa, o quê? Quando eu cheguei aqui, eu olhei aquele bosque no coração da nossa cidade, um lugar abandonado. Então, o que fazer? Inicialmente, como Igreja Católica, nós pensamos em um monumento pelos 150 anos da cidade e trouxemos, com auxílio da população e da comunidade católica, a figura de São Bento, tão expressivo e significativo, mas não respondeu a tudo aquilo, ao nosso o que ainda, porque tinha todo um espaço atrás que estava sendo, ele não era inutilizado, ele era utilizado de uma forma que não agradava a nós. Inclusive, quando nós fizemos a primeira limpeza nessa região da cidade, nós encontramos, o Bedel não está aqui, mas ele que fez a limpeza com os funcionários dele, e retiramos de lá muitas roupas íntimas, camisinhas, 2 colchões, e tantos dejetos humanos bem no centro da nossa cidade. E nós já tínhamos diminuído um pouco a presença de mendigos na escadaria da Matriz, quando nós fizemos o monumento, e ali era um lugar de paragem de muitas pessoas da nossa cidade. Então já aconteceu uma mudança, e na sequência, então, nós pensamos o que fazer. Começamos com pequenas trilhas, e vimos que tinha possibilidade, daí pensamos como fazer, porque tem isso, como fazer. Nós somos uma comunidade católica que tem os seus recursos, mas que vive de dízimo. Eu disse, não posso usar o dízimo que eu uso para pagar minhas contas, como eu farei isso? Nós temos um concurso na nossa casa que nós chamamos de Menino Bentinho, Menino Fidelinho e Menina Puríssima, e nós conseguimos no ano passado em torno de 140 mil. E nós já tínhamos feito o monumento com o valor da Menina Puríssima e do Menino Fidelinho. Então resolvemos investir esse valor inicial, 150 mil, mas a obra já passa de 500 mil, o projeto não está bem concluído ainda.
como fazer, com quem fazer, como fazer? Com esse dinheiro, com esse recurso. Então, a iniciativa privada nos ajudou e o bosque está ali. Não usamos os nossos dízimos para isso. Depois, com quem fazer? Claro, uma equipe especializada. Foi feito por uma empresa que foi ali, que nós contratamos a empresa, ela fez. Nós tivemos o auxílio das irmãs Weber, que são, uma delas é arquiteta e a outra auxilia, elas nos ajudaram de forma voluntária, e é claro, esse grupo de homens que hoje estão aqui, que nós chamamos de desbravos, que se empenharam durante mais de um ano, trabalhando incansavelmente, todos os sábados, e alguns durante a semana, inclusive hoje à tarde tinha um que estava lá, trabalhando, e volta e meia eu ouço barulho, tem alguém que está trabalhando ali empenhado, então um voluntariado que veio e nos ajudou demais. Bem, mas não poderia ser só um lugar para a gente se encontrar, tinha que ter espiritualidade. Então, nós visitamos a regra de São Bento e as orientações de São Bento, e São Bento tem muitas recomendações. De fato, a figura dele, dando nome à nossa cidade, é louvável, e nós temos essa medalha. Essa medalha diz muito daquilo que é a espiritualidade do nosso bosque. E no bosque a gente encontra muito disso. Ali nós temos um pavão, uma águia e um porco. Um pavão, uma águia e um porco. Quando nós olhamos para um pavão, nós pensamos na vaidade. São Bento disse que tem algumas brechas que atrapalham a nossa vida, atrapalham até o serviço de vocês aqui dentro, creio eu, dentro da nossa igreja, em todos os ambientes. E o pavão simboliza a vaidade. Quando entra a vaidade, o ser humano não consegue mais reconhecer que os seus pés são feios. Ou seja, nós quando nos entregamos à vaidade, não conseguimos perceber as nossas feiuras. E nos achamos demais, e São Bento disse assim, nós temos que considerar a nossa beleza, mas temos que considerar também a nossa necessidade do outro para que sejamos verdadeiramente belos. Por isso, o pavão é um dos animais que tem o pé mais feio que pode existir. Depois o porco está ali. São Bento diz que uma das brechas que atrapalha muito a nossa vivência é a ganância. Nós não conseguimos dividir, se a cidade não divide, se as famílias não dividem, se a gente não partilha, nada acontece. Então São Bento disse que o animal que simboliza isso é o porco, porque ele não tem capacidade de olhar para o lado e nem para cima. Não vê o outro e não vê as alturas, a transcendência. Fuça o tempo todo, morre no final e vira toicinho. É isso, o porco. E depois, é claro, a águia. A águia se refere ao orgulho, né? Pode acontecer que a gente, por orgulho, também nessa casa, na nossa casa, nos nossos ambientes, a gente faça grandes brigas e esqueça o bem comum. Pode acontecer em todos os lugares, por causa do orgulho. São Bento disse que a águia, ela é um animal que, às vezes, ela voa, e ela chega numa região onde ela não consegue mais respirar, e ela, por causa desse ímpeto, ela acaba morrendo. Então ela morre porque escolhe uma liberdade que mata. E São Bento diz que a gente tem que depender de Deus, depender do outro, se unir ao outro e construir grandes coisas. E foi isso, olhando para isso, que nós temos ali as ferramentas, e em cima está escrito lá, ora et labora, que é o tema do santo, que dá o nome à nossa cidade, oração e trabalho, que combina muito com a nossa gente, que combina com cada um de nós que estamos aqui. Oração e trabalho, é uma prece e é a mão na nossa atividade para que tudo seja transformado e mudado. Então a gente gostaria de convidá-los, né? Vocês regem essa casa de lei, que traz muito orgulho para a nossa cidade, estão aqui representando nós todos, e eu gostaria que o nosso místico entregasse o convite, né, ao excelentíssimo presidente dessa casa de lei, e também ali dentro tem um pequeno azulejo que contém a logo do nosso bosque, a logo que estará em muitos lugares do bosque e dos nossos encontros festivos no bosque. E a celebração, então, vai acontecer no dia 12, que chamo de uma grande celebração, missa às 9 horas da manhã, e depois nós manteremos o bosque aberto até às 22 horas, para que as pessoas possam conhecer, possam ir ali, e será, de fato, um cantinho para encontros, oração, para leitura. Acontece já muito isso no nosso monumento, muito. De vez em quando a gente encontra alguém lendo, gente que se ajoelha na frente de São Bento, pessoas de idade que oram. Então já tem sido um ambiente de muita paz. Não é à toa que em cima da medalha de São Bento tem o Pax, simbolizando e significando a paz. Será com certeza um ambiente de paz, porém nós
vocês viram que mostramos, nós temos câmeras por todos os lados, porque a gente não quer nenhuma intercorrência que desagrade aquele espaço que para nós é tão sagrado. Pode continuar. O que mais que eu gostaria de falar? Além dessa vigilância que nós temos lá dentro, claro, com esses bravos, com esses desbravos que estarão lá nos ajudando a cuidar e manter isso, a gente gostaria de pedir a vocês que dessem uma olhadinha nas indicações. Nós temos um monumento e não raras vezes o pessoal do turismo me procura para que eu vá explicar um pouco a igreja, mas porque as pessoas têm o meu contato. Quase toda semana eu tenho um horário que eu vou explicar a igreja, explicar as coisas, e aí eu apresento o monumento aos turistas que vêm de fora, porque vem muitos turistas na nossa cidade, e por isso que eu fiz a opção, quando cheguei aqui, de deixar a igreja aberta aos finais de semana, né? Porque antes a gente tinha muito medo, o Padre Tito tinha medo, porque havia muitas pessoas que não tinham zelo e que entravam ali, defecavam, teve várias situações difíceis ali na nossa igreja, só que depois, como isso diminuiu, a gente manteve a nossa igreja aberta e ela traz muitas pessoas no final de semana, entram, fazem as suas orações e todos os dias ela está aberta. E a gente gostaria de pedir a vocês, se pudessem, indicações da nossa cidade, indicações do monumento em honra a São Bento, o bosque com certeza será um local para visitação, e a gente vai crescendo, porque o turismo na nossa cidade precisa crescer bastante. Assim, eu sou um grande incentivador, acho que a gente precisa dar passos ainda em relação ao turismo. A nossa cidade tem tantas coisas, ela é tão rica em pessoas, em espaços, em uma cultura riquíssima, é a cidade da música, então nós temos assim, ela nos abraça com tantas possibilidades e oportunidades, então acho que vale a pena a gente agarrar isso para que o nosso povo tenha ainda um nível de vida ainda melhor do que já tem. Certo? Agradeço esse espaço e que Deus continue abençoando esse trabalho lindo que vocês fazem de cuidar da nossa gente, cuidar do nosso povo.